Olá, queridos pais, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Bianca, sou professora aqui do Colégio Caminhos e Colinas, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre a leitura. A leitura, ela é fascinante. Ela é muito mais do que um entretenimento. É uma ferramenta de crescimento pessoal. Ao ler, a gente expande o nosso vocabulário, já que a gente entra em contato com palavras que muitas vezes a gente nem conhece. E, consequentemente, a gente também melhora a nossa escrita. Essa é uma das principais dicas dos professores de redação. A gente não escreve se a gente não tem bagagem de leitura. Outro benefício da leitura é aumentar a nossa capacidade de concentração. Afinal, a gente precisa prestar atenção no que nós estamos lendo, entender o contexto, entender as palavras, entender os personagens. Além da concentração, a gente também aumenta a nossa criatividade. Então, pensando em personagem, por exemplo, no livro a gente tem uma descrição, mas o formato desse personagem vai ser feito ali no nosso imaginário. Mesmo eu lendo, a gente pode ler a mesma coisa, a mesma descrição. A maneira como eu identifico um personagem, como eu penso nele, pode ser diferente da maneira como você pensa, por exemplo. Isso faz parte da nossa criatividade. Além disso, a leitura ela também nos ajuda a criar empatia. Então, existem diferentes gêneros literários. Por exemplo, um gênero de baseado em histórias reais, né? Um livro baseado em histórias reais, a gente pode se colocar no lugar do outro, pensar como que se deu aquela situação, enfim, ela nos torna mais empáticos também. Além disso, a leitura ela nos torna seres mais críticos, mais reflexivos e nos apresenta diferentes perspectivas de mundo. Em resumo, a leitura ela nos torna pessoas muito melhores. Agora que nós sabemos alguns benefícios da leitura, vou te dar algumas dicas de como aprender a ler todos os dias, como criar um hábito de leitura. Então, o que é um hábito? É tudo aquilo que a gente faz todos os dias, rotineiramente, e que na verdade a gente nem pensa. Ela é tão nossa, é um hábito, uma ação tão nossa que a gente nem pensa. Existem hábitos que são bons e existem hábitos que não são tão bons assim. Mas a leitura, ela é excelente, como a gente pôde ver. Existem muitos benefícios por trás dessa ação. Então, a primeira dica que eu te dou para estabelecer o hábito da leitura é reservar um tempo específico na sua agenda. Se você não tem o costume de ler, muitas vezes pode ser difícil sentar, pegar um livro e se concentrar. Então, a primeira dica é: estabeleça um compromisso com você. Esse é um momento seu e que você não pode não fazer. Você tem que fazer esse momentinho, que sejam 15 minutos do seu dia. Você vai marcar na sua agenda, no seu celular, coloca um despertador, 15 minutos de leitura. Pode ser na hora do almoço, pode ser antes de dormir, no horário que mais lhe cabe, né? No momento que cabe ali na sua agenda. Mas o que é importante? Que esse momento seja feito todos os dias. Então, todos os dias, às 20 horas, eu vou parar 15 minutos para ler. Daqui 40 dias, mais ou menos, que é um tempo que um hábito ele se estabelece realmente no nosso cotidiano, daqui 40 dias você não vai nem precisar mais do despertador. Ele vai ser tão seu esse momento que vai ser natural. Você sabe, o seu corpo já está se programando para as 20 horas, o horário que você bem estabeleceu, sentar e ler um pouquinho. E você vai ver que os 15 minutos que inicialmente poderiam ser difíceis, às vezes pode parecer horas, com o tempo, com a paciência, com o hábito mesmo, com a sua perseverança, esses 15 minutos podem se tornar 20, meia hora, uma hora, enfim, o que você puder, tiver disposição e tempo realmente para exercitar aí a sua leitura. A segunda dica que eu dou
assim como a gente dá para as nossas alunas e alunos, é de ter um ambiente propício à leitura. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a gente não estuda num lugar bagunçado, num lugar sujo, mal iluminado. Muito pelo contrário, esse lugar ele tem que ser arejado, tem que ser um lugar limpo, iluminado, um lugar onde a gente tenha mais privacidade, não tenha tanto barulho. Esse tem que ser o local da nossa leitura também. Então lembra que a gente comentou lá no começo do vídeo que a leitura ela também ajuda na concentração? Se a gente não tiver um ambiente propício, um ambiente com muito barulho, com sujeira, com anda para cá, com pessoas para lá, enfim, a leitura ela não vai fluir. Você vai passar o seu tempo e você não vai conseguir focar. Então, atenção aí no local onde você vai fazer as suas leituras. E a terceira dica é que você escolha um livro que te agrade. Então, inicialmente, a gente não vai conseguir ler livros muito difíceis, com palavras muito complicadas, em que exija é, um, uma concentração maior. O ideal é que a gente comece com o que a gente gosta. Então, se a gente gosta de romance, que a gente leia um bom romance. Se a gente gosta de ficção científica, que seja um livro de ficção científica. O importante é a gente gostar daquilo que a gente está lendo. Nem sempre, nem sempre a gente lê o que a gente gosta. Então, quando a gente estuda, quando a gente faz trabalhos da faculdade ou de outros cursos, assim como a gente fala para os nossos alunos também, nem sempre a leitura ela vai ser agradável, mas ela é essencial para a nossa vida. Mas se a gente quiser começar a ler, o interessante é que seja algo que a gente goste mesmo. Bom, essas são algumas dicas que eu dou para criar o hábito de leitura. Espero que vocês coloquem em prática e depois vocês podem me contar se deu certo ou não. Aqui comigo deu muito certo. Eu sou fascinada em leitura, mas não foi sempre assim, né? E é algo que eu sempre falo para as meninas também. Tudo a gente tem que ter hábito, tem que ter rotina, senão muitas coisas não saem do lugar. Bom, agora eu vou apresentar alguns gêneros literários. Falando em escolhas, né? A gente pode também trabalhar um pouquinho os gêneros. O primeiro livro que eu trago para vocês, que é o meu favorito da vida, é Dom Casmurro. Esse livro ele é um clássico, clássico brasileiro, do Machado de Assis. É uma leitura difícil, mas que vale a pena. Eu já li algumas vezes e cada vez que eu leio, eu tenho uma perspectiva diferente dele. Então é um livro que eu indico. Outro livro que está sempre comigo é um livro sobre genética, um tema que eu sempre trabalho em aula, né? Um tema de livro, de vestibular, mas que ele pode ser divertido. Então, nem sempre a genética, por mais difícil que ela seja, nem sempre a gente tem que estudar de uma maneira chata. Então, outra dica para gêneros são livros que falam conteúdos que têm um conteúdo, mas que não necessariamente é um texto corrido, né? A gente pode trabalhar isso com quadrinhos também. Outro gênero que eu adoro muito, vocês já perceberam, é divulgação científica. Então, esse livro, ele é uma coletânea de crônicas, e essas crônicas foram escritas a partir de artigos científicos. Então, muitas coisas, muitas novidades que eu trago para as meninas em aula vêm desse livro, porque ele é sensacional. Então, é divulgação científica. Mas eu também leio muitos outros livros. Então, eu gosto de uma boa fantasia. Esse é Peter Pan. Peter Pan é um clássico, né? A gente normalmente lê livros pequenininhos, mas essa é a história oficial do Peter Pan. Muito gostoso de ler, um livro muito fácil. Outro livro, assim, que eu adoro, um bom romance, A Culpa é das Estrelas. Um romance gostoso que a gente lê em 2 dias. A gente vai lendo, 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 lendo. Quando a gente viu, acabou. Então, romances também são sempre bem-vindos. Outro livro que não sai da minha biblioteca é O Pequeno Príncipe, um livro muito gostoso de ler, que tem uma mensagem por trás belíssima.
um livro fácil, uma leitura boa, e que a gente consegue tirar muitas lições dessa história. E por fim, uma leitura de ficção também. As Crônicas de Nárnia, apesar de ser um livro muito grande, porque tem os 7 volumes aqui, é um livro muito bom de ser lido também, para quem está começando. São histórias muito boas. Os livros estão todos aqui, né? Como eu havia comentado, é um volume único, mas também vale a pena a experiência. Bom, além dos livros físicos, para quem não tem espaço, não tem, não tem como ficar realmente armazenando esses livros, existem outras ferramentas. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito e-books, então são livros digitais que a gente consegue baixar e ler pelo celular. Ou também existem alguns equipamentos, como por exemplo o Kindle, que é um aparelhinho um pouco maior do que um celular, né? Bem maior na verdade. E no Kindle a gente consegue ler alguns livros. Então, meu livro já está aberto aqui, que além dos livros físicos, eu também adoro o Kindle. Enfim, existem muitas formas, muitas ferramentas de leitura. Aqui no colégio a gente colocou em prática esse ano o clube de leitura. O clube, ele é um momento de troca, então é escolhido um livro. Esse ano foi escolhido, nesse primeiro semestre, na verdade, foi escolhido um livro para o 8º ano, e esse livro elas liam ao longo das semanas os capítulos em determinados encontros, determinadas aulas, elas discutiam sobre o que haviam lido. A gente percebeu que foi um momento muito bom de um crescimento coletivo, a sala se tornou mais amiga, se tornaram mais, criaram laços afetivos maiores, o que foi bem interessante. E a gente percebeu que a leitura ela se tornou algo constante na vida das nossas alunas. Então, hoje, em praticamente todas as mesas, a gente tem livro. E como eu comentei para vocês, não são livros muitas vezes difíceis, ou enfim, tão extraordinários, mas são livros que elas gostam, que fazem bem para elas e que com esses livros elas conseguem adquirir o hábito da leitura. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que falar sobre a leitura é sempre muito bom, porque é algo que está em mim já há muitos anos e eu sempre incentivo as alunas a lerem, porque eu acho que é só com a leitura que a gente se transporta para outros lugares, que a gente escreve melhor, que a gente fala melhor, enfim. E a gente também tem outras visões de mundo. Bom, a leitura ela é fundamental, a gente precisa ler a todo momento, mas que a gente também leia por hobby, né? Leia porque a gente gosta, porque é bom, porque faz bem. Como eu falei lá no começo, a leitura ela nos torna pessoas melhores e eu acredito muito nisso. Então, eu espero que vocês coloquem as dicas em prática, desculpa, porque a leitura ela também é um hábito em que a gente olha o outro e a gente tem vontade de fazer. Então, se a gente não tem o exemplo em casa da leitura, principalmente os jovens, né, os nossos adolescentes, se eles não veem pessoas fazendo, dificilmente eles vão fazer, já que eles gostam de repetir, né, de fazer coisas que os pais fazem. A leitura também é algo que eles repetem, que eles fazem igual. Então, quanto mais vocês, pais, puderem ler, mostrar para eles o quanto é bom a leitura, mais eles vão colocar isso na vida deles também. E é isso, muito obrigada por assistirem, obrigada por estarem conosco e por confiar os filhos de vocês a nós. É um prazer. Até a próxima.
Olá, senhores papais e mamães, tios e titias, vovôs e vovós, todos os responsáveis pelos rapazes e moças, meninos e meninas do Colégio Caminhos e Colinas. Vamos continuar nosso curso de formação familiar. Esse aqui é o vídeo de estreia do dia 6 de agosto e nós estamos trabalhando então o caderno, o programa, desculpe, estamos trabalhando o caderno de formação do caráter, né? E essa fala de 15 minutos que nós vamos ter aqui, assim espero, né? Vai tratar dos capítulos 11 a 20 do caderninho, tá bem? Então, e como os senhores sabem, nós estamos aqui conversando a respeito de pontos que estão no caderno que os senhores naturalmente leram. Entende? Então, aqui nós estamos dando algumas sugestões, algumas ideias, alguns palpites, alguns pontos em que a gente deve talvez pensar com mais calma. E lembre-se, o grande objetivo disso, mais do que propriamente o tema, que é a formação do caráter, é que os senhores tenham uma boa, uma interação, uma conversa, um bate-papo periódico com os filhos de vocês, tá bem? Então, o capítulo 11, o título é Firmados na Rocha. E se os senhores estão lembrados, né, faz alusão aqui àquela parábola que Jesus conta da casa, da pessoa que construiu a casa firmada sobre a rocha e da pessoa que construiu sua casa firmada sobre a areia, né? Todos conhecem a história, né? E o que significa isso? Qual é a interpretação que nós podemos fazer dessa história que Jesus conta? O que significa a casa firmada na rocha? A casa firmada na rocha, para todo mundo que entende de construção sabe, né, é a casa que tem um alicerce sólido. Né? Se nós construímos uma casa sobre areia, os alicerces se movem com o tempo e com os alicerces se movendo, a casa inteira se move também e desaba. Para a pessoa, significa que a pessoa tem que estar firmada em coisas consistentes. A pessoa, para ser inteira, para ser íntegra, para ser realmente uma pessoa de palavra, uma pessoa respeitável, ela precisa estar firmada em bases sólidas. Essas bases sólidas são as nossas convicções. É aquilo que a gente acredita mesmo. Não é aquilo que a gente acredita porque é conveniente acreditar no momento, né? Não é aquilo que a gente acredita porque se eu não acreditar, se eu não falar que acredito, eu vou ficar mal na fita. Não, é aquilo que eu acredito mesmo, aquilo pelo qual estou disposto a dar minha vida, mas eu não cedo. São aqueles valores que nós temos no fundo de nossa alma e que nós precisamos ensinar nossos filhos a terem também. Né? É preciso que eles tenham a convicção, eles percebam o seguinte: há coisas na vida em que eu posso ceder, eu posso mudar de opinião, há coisas na vida em que eu posso, por amizade, né, fingir que acredito numa coisa que realmente não acredito muito. Por exemplo, assim, como se você gosta você gosta de sopa, né? Estou lembrado de um personagem de desenho que detesta a sopa, né? Você gosta de sopa, a pessoa por educação pode dizer sim, eu gosto, eu tomo também, não tem problema. Entende? Há coisas que a gente finge, porque não são coisas importantes, são coisas de bom tom. Há outras não. Há outras em que a pessoa diz, não, a minha convicção é essa mesmo. Né? Quer você queira, quer não. Né? A minha convicção é essa. Nós precisamos ensinar nossos filhos a terem opinião, desde pequenininho. E como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer com que eles se acostumem a dar a opinião e justificar a opinião que estão dando. Perguntar para eles, como é que você está vendo isso? O que é que você acha de tal coisa? Você pensou nisso? Por que que você tem essa opinião? Eu quero isso. Tá bom, você quer por quê? Eu prefiro fazer tal coisa e não tal outra. Por que que você prefere? Sempre acostumá-lo. Papai e mamãe vão me perguntar por quê.
Quer dizer, não basta eu sentir, não basta eu achar bonito, eu tenho que justificar. Eu tenho que fazer um exercício mental de argumentar. Isso obriga a criança a pensar. E obriga a criança, mesmo antes de pedir, mesmo antes de falar alguma coisa com vocês, obriga a criança a pensar, né? Obriga a criança também, uma outra coisa, e aí já passamos para outro capítulo, obriga a criança também a dizer a verdade. Por que que as pessoas mentem? Por que que as crianças, às vezes, elas mentem? Bom, vamos deixar claro o seguinte: existe a mentira e existe a imaginação, né? A criança, quando é muito pequenininha, ela conta histórias, aventuras que ela vai estar imaginando, ela não está propriamente mentindo. Ela está imaginando coisas, então ela conta e nós, qualquer pai, qualquer mãe sabe perceber a diferença entre a imaginação da criança e a mentira que a criança ou o adolescente estão contando. O que distingue a imaginação da mentira? A mentira é algo que eu digo com a intenção de enganar. Quando existe intenção de enganar, aí eu estou mentindo. É diferente a criança quando conta que é uma aventura qualquer, que ela imaginou, que ela saiu voando, ou qualquer coisa desse tipo, ela propriamente não está mentindo porque não tem intenção de enganar, ela acredita mesmo. Entende? Ela acredita naquilo mesmo, então ela não está mentindo. Já a pessoa que mente com a intenção de enganar, essa realmente precisa ser corrigida. Por que que a pessoa mente? Né? Geralmente para fugir de alguma obrigação. Nós devemos fazer alguma coisa, deveríamos ter feito alguma coisa e não fizemos. Ou o contrário, eu fiz alguma coisa de que me envergonho e então eu não quero contar isso que me envergonha muito, então eu minto, né? Os pais precisam primeiro reconhecer que essa tentação da mentira é muito frequente, muito até normal. O que nós precisamos fazer é explicar para nossos filhos que, se eles disserem a verdade, quando eles dizem a verdade, aquilo já está meio perdoado. Mostrar que uma coisa que eu aprendi, que me disseram há muito tempo e que eu acho muito sábio, né? Quem mente coloca o problema para o futuro, que o problema vai aparecer de novo. E quem diz a verdade deixa o problema no passado. Então, se você quer se livrar de um problema, diga a verdade. Aí o problema fica para o passado e está tudo resolvido. Semente, dali a pouco a coisa vai aparecer de novo e você vai ser obrigado a enfrentar aquilo novamente. É preciso que nossos filhos percebam que é bom dizer a verdade, né? E é correto dizer a verdade porque papai e mamãe dizem a verdade também. Claro, né? Se nós temos o hábito de dizer mentira, não podemos ficar cobrando nossos filhos para dizer a verdade, né? É lógico, é claro isso daí, não precisa falar muito sobre esse assunto, né? Uma outra coisa, faz parte da educação o fortalecimento da vontade. Uma das funções dos pais e dos educadores é observar seus filhos, observar seus alunos e ver em que ponto eles precisam desenvolver a firmeza de vontade, querer, querer mesmo. Para uns poderá ser, por exemplo, cumprir horário de estudo. Uma coisa é estabelecer um horário de estudo. Nós aqui no colégio, um dos primeiros pontos que nós falamos com nossos alunos de todas as séries, hein? É claro que com adolescente nós cobramos mais isso. Uma das primeiras coisas que nós falamos com nossos alunos é que eles precisam estabelecer um horário de estudo. Não adianta, nesse colégio aqui, não adianta a pessoa só assistir a aula e tomar anotação, né? É pouco porque é muita matéria, a matéria é puxada, é muita coisa para estudar. Então, o que o menino, a menina precisam fazer? Eles precisam ter um horário de estudo em casa. Esse horário, nós então ajudamos a menina, ajudamos o menino a estabelecer horário. Olha, tal dia, tal hora, você vai estudar tal matéria de tanto a tanto. E esse horário deve ser feito da maneira mais concreta possível.
Não basta dizer, vou estudar à tarde ou à noite. Não, eu vou estudar das 8 às 9 e vou estudar hoje uma história, que eu vou ter prova depois da manhã, eu vou estudar física, que eu estou com a matéria atrasada, das coisas bem marcadinhas, bem firmes. Tá? Depois que a gente estabelece o seu horário, que é o mais fácil, né? Vem o mais difícil, que é cumprir o horário. Por quê? Porque acontece mil circunstâncias. Hoje tem futebol, a minha namorada chamou para sair, eu não estou com vontade, eu estou com sono. Há mil circunstâncias que nos levam a não cumprir aquilo que nós estabelecemos. Eu estou dando exemplo do horário de estudo, mas isso acontece com tudo. Então, fortalecer a vontade é realmente cumprir. É dizer, atender o telefone e dizer, não, eu não posso agora porque eu marquei um horário para estudar. Amanhã eu não vou poder fazer isso porque eu tenho tal coisa que já me comprometi antes. Eu tenho um compromisso marcado e vou cumprir esse meu compromisso. Tá? Isso eles precisam aprender. Isso não nasce sozinho, não é uma coisa assim que vem naturalmente. Isso se consegue à custa de sacrifício, à custa de sangue, né? Ou seja, de sofrimento mesmo. Não é fácil. A nossa tendência é a moleza, a nossa tendência é o descanso, a nossa tendência é esquecer os compromissos. Né? E quando nós não cumprimos os compromissos, muitas vezes acontece depois uma outra consequência, que é a decepção. Puxa vida, eu sou um fracassado mesmo. Eu marquei, eu não cumpri, quer saber de uma coisa? Eu não consigo mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo e ponto final, tá? Eu não tenho jeito para essas coisas. Não tenho jeito para estudo. Isso é outra tentação terrível que acontece. É que quando nós encontramos quando a gente tomba, quando a gente leva um escorregão, quando a gente não faz aquilo que deveria fazer, né? Qual é o comportamento correto? É levantar e continuar lutando. Entende? Não se trata, portanto, de ficar malhando muito nossos filhos, dizendo, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquele outro. Não, tudo bem, você não fez, agora você vai fazer. Vamos restabelecer. Vamos usar critérios melhores para que você possa realmente cumprir. Ajudar a criança a ter critério. Né? Eles precisam ter autonomia para decidir, mas eles precisam de ajuda para ter essa autonomia, para ter esse critério. As coisas não surgem de repente. Todos nós sabemos, vocês sabem, vocês são veteranos nisso, quem é pai de adolescente está mais do que escolado nisso, né? Sabe que é preciso ter paciência. Sabe que é preciso repetir, repetir mais uma vez, repetir outra vez. Por quê? Porque as pessoas caem. Vamos lembrar quantas vezes a gente levou tombo? Quantas vezes a gente caiu? Né? E vamos perceber, eles também precisam ter calma, eles precisam ter serenidade, eles precisam ter uma outra coisa que se chama autodomínio. Autodomínio é a capacidade de nos controlarmos a nós mesmos. Existe um provérbio no Brasil que diz: macaco velho não bota a mão em cumbuca. Quem não é do interior, acho que nem sabe o que é uma cumbuca, né? Então é preciso, às vezes, explicar. Para os nossos filhos da capital, aqui, eu acho que precisa explicar mesmo, porque eles não têm ideia do que é isso. É uma forma, a cumbuca, todo mundo sabe, né? A cumbuca é uma frutinha que dá no interior, ela é oca, ela tem a casca muito seca, né? E ela é oca por dentro. E então os sertanejos usam a cumbuca para guardar um monte de coisa, para guardar água, para guardar pólvora, guardar um monte de coisa. E também usam para fazer armadilha para macaco. Eles fazem um furinho na cumbuca, o furinho suficiente para o macaco poder enfiar a mão. E lá dentro eles colocam algum tipo de isca para o macaco, milho, arroz, alguma coisa. O macaco enfia a mão, a cumbuca está amarrada na árvore, né? O macaco enfia a mão, agarra a coisa, e quando ele quer puxar para fora
a coisa que ele pegou lá dentro, ele não consegue porque a mão dele fica presa. Então ele precisa puxar e não consegue. Então ele fica gritando, esperneando e não passa pela cabeça dele que se ele abrir a mão e puxar a mão, ele tira aquilo. Isso é uma imagem muito grande dos nossos vícios. Às vezes a gente se apega a alguma coisa e essa coisa nos escraviza, né? E eu não consigo largar, eu não percebo que é só abrir a mão. É só abrir a mão e tirar. Eu tenho a vontade para isso. O que eu não tenho é esse pensamento de largar aquilo que está nos escravizando, né? Que é o vício, por exemplo. Né? Então, o que a gente pode ensinar para nossos filhos é que eles precisam ter autodomínio. Como é que se educa a criança no autodomínio? Uma forma é não ficar dizendo sim para tudo para eles toda hora. Uma forma é dizer não, não pode, ou não está na hora, ou não podemos comprar isso, ou não, você vai ter que esperar até o mês que vem. Ou seja, não criar a criança naquela ideia de que tudo que ele vê, ele quer. Né? Tudo que ele vê, ele quer e o papai dá. Não. Mesmo que o papai possa dar, mesmo que seja conveniente, ainda assim, é de boa política, boa pedagogia, faça com que a criança espere um pouco. Faça com que a criança entenda que nem tudo vem assim de mão beijada. As coisas custam. A criança não conhece o valor do dinheiro. A criança pequena não conhece o valor do dinheiro. Então é preciso que ele aprenda. E como é que ele vai aprender? Percebendo. Percebendo pela espera, percebendo pela dificuldade que o papai está tendo em ganhar aquele dinheiro. O papai precisa explicar isso. Não se deve esconder da criança o sofrimento que o pai e a mãe têm para ganhar o dinheiro, para eles perceberem, isso custa. Deve-se dar mesada para a criança? Há uma discussão a respeito disso enorme, tá? Eu acredito o seguinte, a criança, pode-se pedir para a criança, além dos trabalhos voluntários, normais de casa, esses aí a criança tem que fazer por obrigação, mas pode-se pedir para a criança fazer um trabalhinho extra e pagar para ele. Pagar pouquinho, mas pagar para ele, para que ele perceba, para que ele faça esse relacionamento. Olha, isso custou trabalho. Ele precisa entender isso. E essa questão de que que a criança perceba o valor do dinheiro, vai evitar que ele caia no consumismo. O consumismo é aquela mania de ficar gastando sem ter sem perceber o valor. Né? Eu termino, já passei do tempo, eu termino dizendo uma coisa, recomendando um vídeo. Há um vídeo na internet, é muito fácil de encontrar, chama-se sobre consumismo, criança, alma do negócio. É um vídeo que faz o relacionamento entre a vontade da criança e o consumismo. E que mostra que como o consumismo leva as indústrias de coisas infantis a investir milhões em propaganda dirigida para a criança, porque a criança pede por impulso. E o papai e a mamãe que não sabem controlar isso, acabam cedendo e comprando coisas que não são necessárias e que nem a criança vai dar importância depois. Assistam esse vídeo, Criança, Alma do Negócio. É muito importante. Tudo bem? Ficamos por aqui e até a próxima.